Meus amores, é um bom dia, uma boa quinta-feira. Vou fazer um vídeo pra vocês curtinho, porque eu vou soltar os sonhos, mas só quando eu chegar, porque eu vou sair, né? E quando eu chegar, eu solto os sonhos pra vocês, né? Porque é importante que eu solte o sonho pra vocês, para que vocês o quê? Se firme, vocês corram atrás da salvação de vocês, porque vocês sabem que sem Cristo não há salvação para alma nenhuma. Alma nenhuma não consegue se salvar, alma nenhuma não se salva. Se ela não tiver recebido o sacrifício de Cristo e também não estiver caminhando com Ele, e também se não tiver santidade. Três coisas que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês não tiverem acolhido a salvação da alma de vocês, vocês não se salvam. A alma de vocês vão ficar perdida. E outra coisa, se vocês não caminhar com Jesus também, vocês não vão chegar ao céu. E outra coisa, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem arrependimento, sem arrependimento. Se vocês não se arrependerem e se transformar numa nova criatura, vocês não verão o Senhor. E nem tão pouco chegarão às portas do céu, entendeu? Deixa eu ler aqui pra... Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Só pela falta pela falta de obediência, né? É a mesma coisa, né? Por falta de obediência, a gente pode perder o reino do céu e ainda pode perder a nossa salvação da nossa alma, entendeu? Isso aí ninguém quer, né? Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ficar pertinho de Jesus. Mas ninguém quer fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Ninguém quer se render verdadeiramente a Deus. Mesmo, mas como assim? Nós estamos na igreja, nós fazemos a vontade de Deus. Sim, meus amores, não adianta nós ler a palavra de Deus e não pôr em prática. Nós temos que o quê? Pôr em prática, praticar, né? Não vou pedir logo perdão logo pro meu grande amor aqui, né? Por algo que eu fiz antes, que eu vi que ele não gostou, né? Eu pedi logo perdão a ele. Eu rapidinho vou pedir de novo, né? Porque, meus amores, é muito triste. Ele tá batalhando no meio do mundo. E a gente ficar com negligência perante a ele. Isso não pode, entendeu? Tô falando de mim. Quem é que tá com negligência sou eu. Como assim, mãe, tu tá com negligência com ele? Porque, meus amores, ele pediu que eu tirasse o restante dos meus dias só pra ele. Só pra levar a palavra de Deus, pra fazer o que ele tava fazendo na face da terra. E de vez em quando eu tento... De vez em quando eu quero sair. Não é questão que eu quero abandonar ele, é questão que eu assim... É como se eu colocasse os meus afazeres na frente das coisas dele, entendeu? Isso aí não é aceitável, entendeu? Nem pra ele, nem tão tem que ser... E nem tão pouco tem que ser pra mim. Chegou a gaveja, vocês viram aí? Então, isso aí, já que meu amor tá aqui, eu peço perdão a ele, tá entendendo? Porque ele me prometeu que tava nos meus vídeos pregando no evangelho, mais eu, né? E essa oportunidade quase que eu jogo fora. Mas não vou jogar fora, não. Vou ficar com ele pregando o evangelho até o último dia da minha vida, né? Eu tenho que fazer a vontade do meu grande amor, né? Ó. E também o meu desejo, ele sabe que ele sempre está dentro da minha casa pregando o evangelho, também por fora, né? Sai por fora nas igrejas, fazendo a vontade dele, entendeu, meu irmão? E a minha também, né? Porque a minha vontade também é ajudar ele assim, mas de coração. Não é que eu não faço isso por obrigação, não. Eu faço isso por amor, que eu sinto por ele. E também porque eu tenho uma paz assim. Porque, mas, mano, quem fez o sacrifício ele, mas é só que eu também reconheço o sacrifício dele, reconheço que muitas pessoas precisam de salvação. Muitas pessoas que têm que confessar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida delas, colocar o nome dela no livro do sacrifício do Cordeiro. E muitas pessoas não fizeram isso ainda. E vocês estão aqui perdendo tempo. Aproveita a oportunidade. Cristo ainda não veio, dá a chance de dar a oportunidade, entendeu? Glória a Deus. É muito maravilhoso, né? Ó, essas pessoas que estão dentro da casa do nosso Pai, elas estão querendo ir para o céu. Elas estão na porta do céu, mas ela quer. Elas mesmas impedem da própria salvação dela. Meus irmãos, me diz uma coisa. Eu tô aqui e fazendo de tudo para me ir para o céu. Mas me diz uma coisa, se eu tiver com negligência com ele, no dia que ele vir eu subo, sobe não, não vai pro céu não. Com certeza, é verdade. Se eu tiver com alguma negligência com ele, eu não subo, eu perdo a minha salvação, ainda perdo o meu grande amor. Então, aí isso eu não quero, né? E nem tão pouco vocês querem. Por isso que eu digo a vocês, meus amores, olha, muitas coisas nos afasta de Deus e nos afasta da presença de Deus. E é justamente umas coisas que vocês acham tão simples que jamais vai nos tirar da presença de Deus. E ela nos vai tirar nós da presença de Deus, entendeu? A vaidade, a pessoa querer andar igualmente, tá à moda. Tá certo que hoje em dia as pessoas, né? Como é que eu quero dizer?
hoje em dia as pessoas mal fazem roupa evangélica pra gente se vestir do jeito que Deus gosta, né? Mas Deus também está vendo isso, né? Mas, meus amores, a gente também não pode chegar e trazer a moda do mundo para dentro da casa do nosso Pai, nem tampouco colocar ela em nós, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele habita dentro de mim. É por isso que lá no começo perto do livro de Gênesis, tem algo que Cristo fala que é um mandamento, que a gente não pode colocar ídolo na frente dele. Meus amores, é todo tipo de ídolo. A gente tem que abandonar tudo, se desfazer de tudo por ele, entendeu? Pra gente levar o evangelho do jeito que deve ser, pra gente dar exemplo, entendeu? Pra gente dar exemplo. Muitas pessoas dizem, ai, Deus, Deus quer o nosso coração. Meus amores, quem foi que disse que Deus só quer o coração? Deus não te fez só o teu coração, não. Deus fez o teu corpo inteiro. E Deus quer o teu corpo inteiro. E tu também precisa do teu corpo inteiro. Tem pessoa só com a alma no céu e o teu corpo no sepulcro? Isso não tem lógica. É por isso, no dia do arrebatamento, ele vai tirar o teu corpo do sepulcro, entendeu? Por causa de que ele vai tirar o teu corpo do sepulcro? Porque tu precisa. Aí tu sem santificação, só o meu... Deus só quer o meu coração, quer os meus pensamentos. Meus amores, para com isso. Deus te quer todinho, completo. E também, a pessoa, Deus tira só aquelas pessoas que são santificadas do sepulcro, e aquelas pessoas que não se santificam, ficar lá pagando um preço. Não, meus amores, para com isso. Nós temos que se santificar para nós ir para Deus. Só pela desobediência, a gente saiu do jardim do Éden. E o que? Cristo fez de tudo. Ele obedeceu o Pai desde o início até o final. Justamente para nos trazer de volta para lá. E nós também temos que fazer a mesma coisa com a obediência, né? É porque às vezes me dói quando eu falo em obediência, porque eu vejo também, às vezes eu falo com ele. Eu sou uma pessoa teimosa também. Ele me conhece, né? Primeiro, como assim, meus amores? Porque ele me pede, como eu falei para você, para me levar o id dele, né? Ele conta comigo. E eu também fiz uma promessa a ele, né? Isso jamais eu posso quebrar, né? Eu não fiz uma promessa a ser humano, fiz uma promessa o quê? O Deus de Israel, né? Como tem escrito nas Santas Escrituras, né? Ó, eu vou ler aqui Mateus 7, o versículo 21 e o 22 e o 23. 3 versículos eu vou deixar com vocês. Todo mundo sabe decorar que Jesus é o caminho. Jesus é o que? É o caminho. Cristo é o que? Nós só podemos ir para o céu através dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, né? Bora lá. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Essa palavra ela é pesada. Mas para que a gente abra os olhos da gente. Ela é pesada sim. Porque foi que diz, não, ela não é pesada, não, ela é pesada sim. Mas é o que serve pra gente abrir os nossos olhos. Que por causa de qualquer detalhe, nós estamos na casa dele, fazendo de tudo para nós para o céu, mas por causa de detalhe, por causa de falta de obediência, a gente pode perder o reino do céu. E nem tão pouco, nós pode o quê? Perder e não tão pouco herdar, nem entrar no reino do céu. Ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Pronto, meus amores. Não fez a vontade de Deus, desobedeceu, não entra no reino do céu, não. Tá aí. Eu acabei de ler para vocês o versículo 21. Volto já já. Soltei, meus. Aí, meus amores, a gente pode perder a nossa salvação pelos mínimos detalhes, né? Então, muitas pessoas vão perder a salvação porque acham que Deus vai te aceitar com a vaidade, né? Como ele me mostrou, a cabeça de uma mulher lá toda maquiada. Isso representa o que? As ovelhas dele, que estão dentro da casa dele, que se maquia. Os beiços cheios de batom. Meus amores, eu falo isso porque ele me mostrou. Se ele me mostrou, olha, antes de eu sonhar com isso, com certeza ele já foi em vários templos e viu vocês desse jeito. Pra ele abrir a boca e falar, pra ele me mostrar isso, pra me falar com vocês, entendeu? Se eu tô falando, ele tá pedindo que eu alerte a vocês pra o quê? Não foi o que fui, meus amores, não foi o que fui nas igrejas em tempo visitar, não. Quem entra é ele entra invisível, vocês nem vê. Então, ele tá o quê? Ele olha justamente para poder que não pegue vocês de surpresa, para que vocês se preparem para ir com ele, deixe tudo de lado. Ele disse.
aquele que não me seguir não é digno de mim. Então segue ele, deixa tudo de lado. Custa alguma coisa tu deixar as vaidades de lado, por amor a ele, por amor à salvação da tua alma. Então pronto, né? A mensagem está entregue, né? Depois vou fazer um vídeo só dos meus sonhos, para vocês entenderem. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome expulsamos demônios? Tem muitas pessoas que estão fazendo prodígios de maravilha aqui na terra. Mas nem todos vão herdar o reino do céu, não. Porque só por desobediência. Por conhecer a palavra de Deus, não pôr em prática, né? E então lhe direi abertamente, aquele que está falando, ó. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Por isso, meus amores, cada um de nós, a gente tem o que a gente tem que, como é que eu quero dizer, meu Deus, a gente tem que como é que chama? Cristo só mandou a mensagem. Nós temos que se examinar a si mesmo para a gente ver onde é que a gente está errando com ele. Meus amores, as pessoas pensam que quando Deus fala para a gente falar com o povo, o pessoal pensa que é a gente. Eu lá tenho o poder de estar olhando a tua mente, de estar olhando o teu corpo. Nem pro teu corpo eu olho, nem teu corpo. Então, meus amores, quem tem esse poder é ele, de olhar a tua mente, entrar dentro da tua casa, ver o teu dia a dia. Na igreja, ele entrar na igreja, ver o dia a dia, aquela passagem das pessoas dentro do templo, como elas estão buscando. Ele que tem esse poder. E para ele chegar e me mostrar, então, se ele tem todo o domínio. E a gente tem mesmo. Meus amores, a melhor coisa é quando ele chama a nossa atenção antes de vir o castigo. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano, na face da terra, ele chega e diz assim, filho, não faz assim, porque eu venho te buscar. Se tu estiver assim, eu não posso te levar, porque tu não fez o que estava escrito nas Santas Escrituras. Algo que eu te pedi tão pouco, que é o quê? É só obediência. E tu não me obedeceu. Tu viu que eu te pedi algo nas Santas Escrituras. E tu viu e tu passou por cima. Por que tu fez isso comigo? Então, por isso que ele vai dizer aqui abertamente. Apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. Porque Cristo me repreendeu dentro da palavra dele. Não precisa nem eu abrir a boca. Abaixa tu ler que Cristo te repreendeu na palavra dele mesmo. Então, aí as pessoas ainda ficam com raiva da gente quando ele usa a gente para falar com o povo. Não façam isso com ele, não. Cristo pagou um preço muito alto por muitas almas. E você está certo que vocês estão caminhando no caminho. Mas o que é que tem ele a divertir vocês? Porque, meus amores, o céu é dele. A eternidade é dele. A santificação vem por ele. Então, nós temos que o quê? Se santificar ele. Entendeu? Isso não custa nada não, a nós não, para nós fazer isso por ele. Nem por ele, é pela nossa alma, para nos livrar do lago, para nos livrar do tormento eterno e do lago de fogo, como eu já leio para vocês abertamente. Sem dizer que muitos desses desobedientes, que acham que isso aqui é uma brincadeira, muitas dessas pessoas o que? Vão padecer, vão passar um bom tempo no abismo, pagando pela desobediência delas. Entendeu? E quando chegar, meus amores, vai ser triste. O inimigo vai maltratar muito essas almas. Mas por quê? Porque vocês conhecem a palavra de Deus e vocês não a põem em prática. Vocês sabem que o inimigo também conhece. Por que o inimigo sopra essas coisas na mente de vocês para que vocês desobedeçam? Entendeu? Meus amores, olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. A melhor coisa que existe na nossa vida é só a obediência. Que o que? Nos traz para próximo dele e enche ele de alegria. Porque filho desobediente é tudo que um pai sempre almeja. Eu sou mãe. Você acha que quando meu filho teima comigo, você acha que o meu coração não fica partido? Fica, com certeza. Então, e quando o filho faz a vontade do pai, o pai não se enche de gozo, de alegria, não se enche mesmo. Pois então, do mesmo jeito é Cristo. Do mesmo jeito é Cristo. Porque qual é o pai que não tenta tirar os filhos do caminho do inferno? Todo pai material que está aqui na face da terra tenta tirar os seus filhos do abismo, tenta afastar os seus filhos da morte, tenta afastar seus filhos do caminho errado. Do mesmo jeito é ele. As mesmas características. Entendeu? E o pai, quando peleja com seus filhos, que não consegue tirar ele. Os pais ficam tristes, né? E quando o pai perde os filhos para o inimigo, fica triste. Então, do mesmo jeito é ele.
Você está pensando que ele não vê o dia do arrebatamento, ele alertando vocês quando chegar no dia do arrebatamento, vocês não subir por teimosia dos próprios filhos teimosos, desobedientes? Não é que eu esteja falando com vocês, não. Quem está falando com vocês é ele. Entendeu? Não é eu, não. É ele. Entendeu? Ser humano nenhum na face da terra tem o poder de sonhar. Vem os sonhos que é justamente para nos alertar. Todo sonho que eu tive meu sempre foi de alerta. Uma vez eu tive 2 sonhos. Uma era com tanto lobisomem, que era justamente a pandemia que teve, que matou milhares de pessoas. Eu olhava para todo canto. Em cima das árvores, em todo canto tinha lobisomem. Mas era tanto lobisomem que a gente se esbarrava nesses bichos. Então, foi a pandemia que teve. E teve a segunda vez. Eu tive outro sonho também com o lobisomem. Mas era mais pouco, não era como da primeira vez. Que foi a primeira pandemia e a segunda, para vocês verem. Quando eu sonhei isso, eu nem imaginei que era sobre isso. E eu passando por isso, eu sonhando, eu não sabia o que era isso. No começo da segunda pandemia que teve, que matou outras pessoas também, mas só que veio mais pouco, no começo dessa pandemia aí, eu também sonhei com um bocado de lobisomem, mas não era muito igual da primeira vez. Mas era tanto, mais tanto que eu pensei, meus irmãos, eu pensei que só tinha lobisomem no meio do mundo, não existia mais ser humano, não. E a gente tentava se salvar desses bichos e a gente não conseguia. Que foi justamente a pandemia. Meus amores, vocês vigiam. Os sonhos, todos sonhos, tem sonhos que são sonhos de alerta. E tem sonhos, Cristo sempre, quando está para fazer algo, ele mostra a gente. Para que a gente se previna, se guarde. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Esse sonho que eu nunca soltei para vocês. Primeira vez que eu estou soltando ele. E também, quando eu chegar, eu vou sair, que eu vou resolver uma coisa minha, né? E quando eu voltar, eu vou fazer um vídeo soltando os meus sonhos. O sonho que eu vi, que eu estava numa casa e Cristo me mostrou um pedaço do templo. E Cristo me mostrou, né, que descia 3 homens do céu. Ele descia 3 homens do céu e não era igual aos anjos, eram umas pessoas, um homem normal. E ele descia, 2 ficavam no meio da roda e um vinha ao meu encontro. E quando ele chegava para mim, ele chegava e dizia logo assim: cadê? Desse jeito. Aí eu saía mostrando a ele. A primeira casa, que tinha uma mulher lá dentro, ele não se agradou. A segunda, muito pior também, ele não se agradou. É o quê? Um templo, 2 templos. No terceiro templo ele viu, ele se agradou. Aí ele pegou lá essa mulher, depois eu conto esse sonho todo em detalhe para vocês, ainda digo o significado. E tá tudo nas Santas Escrituras. O primeira casa é o templo católico, que se corrompeu com idolatria. A segunda casa, o templo evangélico, que se corrompeu com o quê? Com a vaidade. A vaidade corrompeu vocês. Vocês estão, as pessoas o quê? São ovelhas sim, mas vocês estão tudo o quê? E ele não se agradou, ele não se agrada. Por isso que ele está pedindo a vocês, que vocês o quê? Volte a ser quem ele era antes. O primeiro, o evangelho. Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui. Deixa eu ver se eu solto só mais uma aqui pra vocês. É porque eu ainda tô meio ruim. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amores, olha, sobre o ímpio, Cristo está chamando o ímpio ao arrependimento e Cristo está chamando as ovelhas dele a conserto. E o ímpio chamando o arrependimento. O ímpio, ele está recebendo convite para participar das festas das bodas do Cordeiro. E Cristo está falando para vocês o que? Se prepararem. As pessoas que estão esperando por ele dentro dos tempos, vocês se preparem. Vocês se preparem, que nós estamos no tempo de preparação para nós ir para a glória, para nós estar com o nosso grande reino. Tem que haver preparação. Presta bem atenção, essa parábola que eu vou ler para vocês não é grande não, mas vou soltar para vocês, ó. É Lucas 14. Glória a Deus. Ó. Depois eu vou fazer uma parábola, que eu ainda não li ela. É a parábola do... É uma parábola que eu acho ela muito coisada, só que eu ainda não tive a condição de ainda ler para soltar para vocês. Eu vou fazer para vocês. Porque é o meu grande amor falando e ensinando aqui na face da terra. E eu solto tudo para vocês, entendeu? Ó. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come pão no reino do céu.
o povo de Israel, ele reconhece muitas coisas que Cristo falava. Ele disse, ó, bem-aventurado é aquele que vai se sentar na mesa e vai o quê? Participar da ceia que Cristo vai dar agora na, no arrebatamento. Cristo vai dar uma ceia e ainda vai o quê? Celebrar as festas das bodas do Cordeiro, né? Continuando aqui, ó. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia. Esse certo homem é ele. E convidou a muitos. E a hora da ceia mandou-se seus servos fazer os convites, vendo que já estava tudo preparado. Então, ele preparou tudo, ele está mandando só a gente convidar vocês. Qualquer momento, Cristo está mandando só nós convidar vocês. Já está tudo preparado para as festas das bodas do Cordeiro, já está tudo preparado para a ceia dele. Tudo já está preparado, né? Nesse dia, meus amores, ó, Cristo é um homem de palavra, né? Cristo, Deus, nosso Pai, grande amoroso, nosso Salvador da nossa alma. Ele prometeu aqui que aquela ceia que ele ceou com os discípulos era a última ceia dele. Ele ia cear agora. No arrebatamento ele vai cear, entendeu? No arrebatamento ele vai beber e ele vai comer o quê? As mesmas coisas que ele fez aqui com os discípulos. Essa mesa já está preparada, já está pronta, está esperando só por nós. Por isso que eu digo a vocês, esteja vigilante, qualquer momento a gente pode sair da terra. Entendeu? Não está no nosso querer, está no querer dele, não está na nossa vontade, só que ele está dando sim oportunidade e chance a cada um de nós. Para o quê? Para que nós se arrependa e nós vá o quê? Para o céu, entendeu? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados, vinde, que está tudo preparado. É como eu digo a vocês, para vocês participarem disso aqui, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida. Cristo está só esperando por vocês, entendeu? E todo a um começou a recusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa que ir vê-lo. O primeiro já recusou, né? Rogo-te que me veja por ter recusado. A pessoa, ainda além de ignorar, ainda pede o que? Que Cristo ainda perdoe, né? Mas vai ter uma respostazinha que nenhuma dessas pessoas que foi convidado, nenhuma delas vão participar, não. Por quê? Porque vocês rejeitaram o convite. Eu te dou tu me dá um convite de uma festa muito maravilhosa que tu vai fazer. Vou comparar que tu seja um homem milionário, riquíssimo. Tu vai fazer o quê? Tu fez um aceito, mandou convidar todos. E eu digo assim, não vou não. Eu tô fazendo as coisas na minha casa, eu não posso ir não vou não. Então, aqui mesmo tu tem todo o direito de tu chegar e dizer assim, não, eles me rejeitaram, porra, então eles não vão, eu não quero nenhum desses participando da minha ceia. Então, você está na sua razão. Por quê? Porque eu recusei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó, e todo uma começou a recusar e disse, o primeiro, comprei um campo e importa e vê-lo. Rogo-te que haja por ter recusado. E outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por ter recusado. Glória a Deus. E o outro, casei e não posso ir. Todos desprezando o convite que Cristo está fazendo. Mas vou continuar. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Vocês sabem que Senhor é ele, né? Então, por isso que eu estou dizendo.
E aquele pai de família, aquele pai de família indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, fazei aqui os pobres, trazeis aqui os pobres, aleijado, manco e cego. Vocês sabem por que ele mandou convidar os cegos? Porque o cego não tem pecado, porque o pecado começou pela cobiça. Por isso que eu digo a vocês que a gente tem que renunciar a tudo. Mas vou continuar depois eu dou outra explicação a vocês. Fazendo essa mesma parábola. E disse o Senhor, e disse o servo ao Senhor, e disse o servo: Senhor, fizemos estas coisas, mandaste, vou repetir de novo porque eu gaguejei, vocês prestaram atenção. Disse o servo: Senhor, fizemos estas coisas. Meus amores, eu vou começar de novo. Senhor, e disse o servo: Senhor, feito estas como mandaste, porém ainda há lugar. Ainda falta pessoas ainda para poder que seja todo cheio, entendeu? E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valedais, valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Glória a Deus, glória a Deus. Continuando. Glória a Deus, continuando. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão a minha ceia. Meus amores, sabe por que Cristo está dizendo isso? Que nenhum de vocês que estão sendo convidados não vão provar a ceia dele, porque vocês estão rejeitando. Se vocês aceitarem, vocês vão ser tirados da face da terra. Agora no arrebatamento vocês vão participar de uma grande ceia, entendeu? De um grande banquete, de uma festa o quê? De núpcia. Da festa da boda do cordeiro, a festa nupcial. Então, meus amores, é porque tem escrito, eu só consigo falar as palavras. Vocês veem que eu erro, né? Então, vocês me perdoam quando eu errar, entendeu? Mas, meus irmãos, eu amo fazer as coisas dele, porque é muito maravilhoso. Eu encerrei essa parábola inteira para vocês, glória a Deus, gaguejando, mas eu encerrei. Cristo está chamando vocês o quê? Cristo está dando um convite a cada pessoa, para que vocês, o quê? Colham a salvação da alma de vocês para que a tua alma seja salva do lago de fogo. E também Cristo manda o quê? Que vocês se preparem para quando chegar no dia ele só levar nós, entendeu? Nós já estamos só no pontinho de ir para quando nós chegar lá, participar da grande ceia. Meus amores, sem dizer que tudo vai ser diferente, né? Meus amores, eu digo isso porque eu vi Cristo voando, né, meus amores? É uma coisa tão maravilhosa. Quem dera a gente poder fazer, quem dera não, né? Com certeza a gente vai poder fazer, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso, entendeu? Eu não duvido não, entendeu? Mas eu vi o meu rei voando, o meu rei é muito maravilhoso, ele voando, né? Eu vi ele assim, meus amores, as vestes dele é tão branco igual a lã, e os cabelozinhos dele, eu vi o rostinho, não vi o rosto dele completo, eu vi assim um pedacinho da face dele assim, e assim o cabelozinho dele branco, e vi assim o olho dele, ele olhou assim pra mim, glória a Deus, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa que não era pra mim ter feito, né? Mas isso aí eu já consertei, né? Glória a Deus. E eu entendi o que é que ele quis me dizer nesse sonho, né? Ele chamou a minha atenção, entendeu? Nesse sonho ele chamou a minha atenção. E eu digo pra vocês, muitas pessoas dizem, não é mentira, ela não pode ver Deus não. Quem foi que disse que Deus sempre se manifestou com a gente em sonho? Entendeu? Eu não vi todo o rostinho dele, né? Mas e eu ter visto esse pedacinho, pra mim eu tô encantada, entendeu? Eu tô maravilhada. Isso valeu a minha vida inteira, entendeu? Meus amores, meu maior desejo que eu tenho do fundo do meu coração é de beijar os pés dele. Por isso que ele fez por mim, né? Por mim, ele foi à cruz do Calvário. Por mim, ele desceu do céu. Por nós, né? Sim, com certeza, por nós. Ele desceu do céu por nós. Ele desceu do céu por nós. Ele foi à cruz do Calvário por nós. Ele caminhou
léguas e léguas pregando o evangelho por mim, por ti, por nós, entendeu? É maravilhoso, meus amores. Eu tenho vontade mesmo de beijar os pés dele. Eu tenho o maior prazer. Eu queria que ele realizasse o meu desejo no fundo do meu coração. De um dia beijar os pezinhos dele, né, meus amores? Então, assim, meus amores, é tudo que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vocês viram quando eu começo a falar nele? É porque, meus amores, eu já vi os pés dele. Mas eu deveria ter ido beijar, né? Mas também não sei se ele permitia, né? Porque, meus amores, eu prestei atenção que ele mantém uma distância da gente, porque eles são o quê? Eles são espírito, e também quando ele aparece pra gente, ele aparece o quê? É o espírito dele se comunicando com o nosso espírito, né? E eu vi que ele mantém uma distância, com certeza não é pra poder que não ofenda, né? A primeira vez que eu cheguei tão perto dele, que eu pedi pra ver os olhos dele, né? Eu pedi pra ver a face dele, ele não permitiu, ele permitiu ver um pouquinho da sobrança dele, mas eu passei uns 3 dias passando mal, quase que eu morro. Por isso que eu digo que ele mantém uma distância assim da gente, entendeu? Que é justamente para o quê? Entendeu? Glória a Deus. Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Soltei esse sonho para vocês e isso me encheu o meu coração, porque quando eu solto o sonho, eu tenho lembrança assim dos detalhes do sonho. Meus amores, todo sonho que eu sonho com ele é especial, meus amados. Quando eu sonho, meus amores, quando eu sonho com ele, todo sonho que eu sonho com meu amado é especial para mim. Me traz assim uma sensação tão maravilhosa, a sensação como eu já conhecesse ele há muito tempo, entendeu? Fora o sonho que o homem pegou, soltou aí, que ele disse que nós estava no nosso corpo, mas como se nós estivéssemos no corpo de outra pessoa, entendeu? E eu acho assim que dali tão também faz também sentido, entendeu? Em várias coisas da passagem das Santas Escrituras. Porque também por algo que Cristo falou. Porque ele disse que Elias já tinha vindo, ele estava no corpo de João. Elias, ele estava no corpo de João, ele já tinha vindo da terra, ele já tinha morrido. Quando Cristo falou isso nas Santas Escrituras, eu entendi que as pessoas, a alma das pessoas vem e ela vem em outros corpos, entendeu? Por isso, meus amores, que tem coisas que eu entendo, eu acho que não é nem minha, entendeu? Não é nem minha, não, é dele, né? Por isso que eu disse que ele estava do meu lado, né? Eu não só disse, né? Eu falo porque eu já sonhei ele pregando assim o evangelho do meu lado, nas redes sociais, mas eu. E esse sonho, meus amores, é um sonho que eu amo, é um sonho que eu amo recordar dele. Porque tem uns detalhes assim, que é assim, meus amores, eu ver Cristo todo de branco, meus amores, é muito lindo, entendeu? Entendeu, meus amores? Aí isso me enche de força, me enche de vigor. Então, meus amores, é muito maravilhoso. Dele eu não desisto. Da minha salvação, da minha alma também para estar com ele para sempre também. Não desisto, não. Vale a pena eu deixar de fazer a sobrancelha, vale a pena. Eu já não gostava de pintar as unhas nem tão pouco. E andar conforme a vontade dele. Encher meu rostinho de maquiagem para não perder a minha salvação, também não faço isso, não. Não arrisco a minha salvação por nada que o mundo me oferece. E o pior é que tudo que o mundo oferece, tudo é pago. Entendeu? E eu jamais quero isso. Quero tudo de graça que ele me deu. A minha sobrancelha foi ele que me deu de graça, não precisa fazer nada do jeito que tá. Não precisa eu comprar batom para passar nos meus beijos, é só eu comer bastante beterraba, que os beijos ficam bem vermelhozinhos. Então, é bastante eu tomar vitamina que eu fico. Então, é isso, meus amores, é isso. Não precisa você chegar, ficar enchendo. Deixa que nós mesmos tratando, porque Deus disse, pra gente cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Eu cuidando do meu corpo, ele cuida do resto. Entendeu? Ele coloca tudo nos seus cantos onde deve estar, né? E as pessoas ainda fazem até. Meus amores, por isso que eu vejo que as pessoas são muito castigadas por causa de muitas atitudes que elas tomam na vida. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vocês me perdoam por eu falar assim, mas porque é as verdades. Se é que vocês não veem os exemplos dos outros, não. Pois eu vejo, e eu me vejo. E eu vejo os exemplos das outras pessoas, não preciso eu passar por isso para poder eu chegar e acreditar, não, meus amores. Aqui eu vejo que muitas pessoas não acreditam naquela passagem de Lázaro, o mendigo, daquele homem rico. Lázaro é aquela pessoa que humilde. Por isso que aqui nesse versículo que eu li, que Deus ajuntou o quê? Os cegos, os coxos, aleijados, e levou para o reino do céu. E o rico morreu, foi direto para o abismo. Mesmo que as pessoas ricas vão morrer, vão para o abismo. Meus irmãos, se a gente não tiver renúncia, outra parte também que fala também da, como é que eu quero dizer, meu Deus?
que fala também aquela passagem que o homem rico fazia tudo. Ele era um homem bem próspero, né? É só vocês prestar atenção nessas passagens das Santas Escrituras. Ele era um homem bem rico, bem próspero, né? E Deus viu que aquela riqueza ia impedir dele ganhar a salvação da alma dele. Ele fazia tudo como ele estava dizendo. Ele obedeceu os mandamentos, ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. Mas o coração dele não estava ligado em Deus. A salvação dele não estava ligada em Deus. A transformação dele estava apegada nos bens materiais. Entendeu? E lá no céu não entra esse tipo de arrumação. Aí Deus fez o quê? Deus mandou ele se desprender de algo que ia fazer ele perder a salvação da alma dele. Ele preferiu ficar o quê? Com a riqueza dele. Deus disse, tu vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, tu volta e tu me segue. Sabe o que foi que ele fez? Ele foi embora, ele e a riqueza dele. E sabe o que foi que Cristo respondeu? Cristo disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino do céu. Por quê? Porque os teus pensamentos os teus pensamentos tá tudo voltado só para as coisas materiais. Vocês não se desligam das coisas materiais. Nós estamos aqui, nós sabemos que nós somos passageiros. Mas mesmo assim, vocês sabem que assim que vocês chegarem a adoecer, vocês aqui dali, vocês ser tirados da terra, nada daquilo vocês podem levar. O teu tempo nessa terra foi em vão. Por isso que Deus disse, outra passagem do homem rico. O homem rico, né, trabalhou, juntou muito bem. Onde ele fez de tudo, chegou a hora da morte dele. Aí o diabo foi lá e pediu a alma dele. Aí Cristo chegou e disse assim, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu fez aqui na terra, para quem foi que tu fez? O que ele fez aqui na terra só foi construir bens. E para quem foi? Para nada. Só as coisas só para o inimigo. Enquanto a alma dele, ele abandonou, desprezou a alma dele. E o inimigo foi lá e tragou a alma dele. Por isso, meus amores, que eu sempre falo com vocês, abertamente. É só vocês ver, 3 passagens que falam justamente que o coração das pessoas estão apegadas aos bens materiais. Uns são as vaidades, outros são os bens materiais, outros são que não conseguem se desfazer de certas coisas. Uns não conseguem perdoar, outros não conseguem se transformar numa nova pessoa. E para isso tudo, Cristo disse, se vocês não renunciar, vocês não são dignos dele não. Por isso que eu prefiro renunciar tudo e ser digna de um grande rei. Então, meus amores, a gente tem que ser assim. Ou a gente é assim, ou então a gente perde a nossa salvação da nossa alma. Entendeu? Isso eu não arrisco não. Jamais. Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.